Por que Deus não poderia simplesmente eliminar Satanás e os anjos caídos? Estas indagações nos levam a examinar as complexidades da justiça divina, do livre-arbítrio e da origem do mal dentro da teologia cristã. À medida que prosseguimos nesse debate, pedimos seu engajamento. Ao se inscrever em nosso canal, dar like deste vídeo e compartilhá-lo com a família do seu grupo de igreja e amigos, você nos ajuda a continuar explorando e compartilhando essas reflexões significativas da Bíblia. Imagine criar um robô de habilidade impecável e intenções nobres, apenas para testemunhá-lo cometer um ato terrível. Como algo tão perfeitamente concebido pode se transformar em mal? Um anjo formado perfeitamente optou por fazer o que é errado. Muitos sustentam que, embora Satanás fosse originalmente bom, ele possuía livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolhas independentes, inclusive a decisão de se rebelar. Isso reflete a liberdade inerente concedida a todos os seres sencientes. Em vez de uma falha anterior à sua rebelião, Satanás, conhecido como Lúcifer, possuía uma personalidade muito distinta do adversário de Deus e da humanidade. Ele mais tarde se tornou Lúcifer, um anjo esplêndido e atraente, criado por Deus para irradiar beleza e luz. Seu nome, que significa portador de luz ou estrela da manhã, reflete sua alegria natural e fulgor. Lúcifer ocupava uma posição significativa no céu entre os querubins que serviam diretamente sob Deus, semelhante para os serafins na hierarquia angélica. Embora a Bíblia ofereça detalhes limitados sobre as passagens anteriores da natureza de Lúcifer, frequentemente alude a ele. Por exemplo, Ezequiel capítulo 28, dos versículos 12 ao 15, descreve um ser associado a Lúcifer. Você era o epítome da perfeição, sábio além de sua idade e primorosamente belo. Este capítulo elabora sobre a desobediência de Lúcifer e suas consequências, lançando luz sobre o grave pecado dos anjos caídos. Enfatiza a beleza e a sabedoria de Lúcifer, ressaltando sua posição estimada entre as criações de Deus. Lúcifer personificava a perfeição, uma criação impecável de Deus antes de sua rebelião na presença do Criador. Ele ocupava um papel privilegiado como o querubim ungido no reino celestial, significando grande dignidade. Porém, sua queda é atribuída ao orgulho e ao desejo de rivalizar ou superar Deus. O conceito de livre-arbítrio é enfatizado na Bíblia através da queda de Lúcifer. Apesar de ter sido exaltado e criado impecável, ele escolheu desobedecer a Deus. Esta decisão exemplifica o exercício do livre-arbítrio inerente a cada criatura senciente e inteligente, incluindo anjos criados por Deus. Anjos, ao contrário dos humanos, são considerados capazes de compreender totalmente as consequências de suas ações. A rebelião de Lúcifer e a de seus seguidores foram deliberadas e conscientes. Esta escolha informada é a principal razão por trás da incapacidade de perdoar seus pecados. Sua rebelião é vista não como resultado de ignorância ou fraqueza, mas como um propósito intencional. O desafio a Deus é uma rejeição final do Criador, e assim como as transgressões humanas, muitas vezes enraizadas na ignorância ou na fraqueza e sujeitas à misericórdia divina, o pecado do anjo representa um desafio direto e intencional à autoridade de Deus e à santidade. Somente aqueles que pecam involuntariamente e se arrependem podem receber as condições de misericórdia de Deus que não se aplicam a Lúcifer ou aos anjos caídos. A narrativa central da redenção gira em torno de Lúcifer, também conhecido como Satanás, cuja queda resultou de um desejo de rivalizar ou superar Deus, movido pelo orgulho e rebelião. Isso destaca a distinção entre o arrependimento, uma experiência humana, e as características únicas dos anjos, como seres espirituais com papéis e características distintas. Quando um pecador se arrepende, indicando seu alinhamento com a vontade de Deus, a razão por trás do não perdão de Deus. A OS anjos caídos pode ser entendida considerando seus papéis específicos de natureza espiritual dentro da hierarquia angélica, posse de livre-arbítrio e suas interações com a humanidade. Crucialmente, sua rebelião foi uma escolha deliberada, feita com plena consciência das consequências, um ato de desafio contra Deus. O anjo que instrui João a adorar a Deus, e não a si mesmo em Apocalipse capítulo 22, versículo 8 e 9, ressalta a reverência exclusiva devida somente a Deus. Os anjos desempenharam um papel fundamental na história da salvação humana, anunciando o nascimento de Jesus,
e oferecendo orientação e proteção. Ao contrário dos humanos, que podem buscar perdão quando agem por ignorância ou fraqueza. O pecado de Satanás é considerado irreversível e final devido à sua rebelião deliberada, com plena consciência e livre arbítrio, assim como acontece com os humanos. Os anjos caídos possuem a capacidade de livre escolha e tomada de decisão, essencial para a compreensão de suas ações e suas consequências. Escolheram conscientemente se revoltar contra Deus, ao contrário dos anjos, que não têm compreensão e aprendem com os erros. A justiça divina está entrelaçada com a incapacidade do anjo caído de se arrepender. Deus julga o indivíduo com base em seu conhecimento e compreensão. Dada a decisão deliberada e irreversível do anjo caído, sua resposta ao pecado humano é definitiva. O aspecto distintivo do humano na história da redenção é a encarnação de Deus como Jesus para redimir a humanidade. O perdão muitas vezes requer arrependimento, um reconhecimento sincero do erro, remorso genuíno e um compromisso com mudança. O arrependimento significa um afastamento deliberado do pecado em direção a Deus. No entanto, os anjos caídos, plenamente conscientes das consequências de suas ações, são orgulhosos demais para buscar o perdão e não podem alegar ignorância ou mal-entendido. Surge a questão de por que Deus não ofereceu a Satanás outra chance. A traição deliberada e voluntária altera fundamentalmente o relacionamento em tal cenário, e uma segunda chance não é garantida, especialmente quando a decisão foi tomada consciente e seriamente por um indivíduo plenamente consciente das implicações. A justiça divina é um atributo fundamental de Deus, refletindo seu castigo justo e justo do mal e recompensa do bem. A queda dos anjos caídos pode ser entendida através de seu destino final, conforme descrito na Bíblia. Eles sofrerão eternamente, representando o julgamento final, onde Satanás e seus seguidores enfrentarão a condenação para a eternidade. O destino dos anjos caídos sublinha a justiça de Deus, afirmando que as ações têm consequências, especialmente para aqueles que rejeitam Deus deliberada e livremente. Há semelhanças com divindades que possuem características humanas e animais, e apresentam gigantes e criaturas híbridas em suas narrativas. Essas conexões podem ser traçadas através de textos antigos e escrituras religiosas, revelando segredos ocultos de nosso passado. Explorar o reino dos anjos caídos, seres míticos e divindades antigas, pode desvendar verdades negligenciadas encontradas em escritos religiosos e escrituras enigmáticas. Um desses textos intrigantes é o Livro dos Gigantes, um livro judaico apócrifo que expande a história do livro de Enoque. Este manuscrito revela revelações surpreendentes. Anjos caídos desceram de seus reinos e transgrediram contra várias criaturas naturais. Suas ações superaram a mera mistura com espécies. Em vez disso, perverteram os próprios fundamentos da ordem natural. Comparando esses feitos com a narrativa bíblica em Gênesis, lança mais luz. Gênesis capítulo 6, versículo 1 e 2, descreve um mundo cheio de violência e corrupção, levando Deus a agir ao testemunhar a contaminação generalizada causada pela humanidade na Terra. Esta representação convincente de um mundo marcado pela violência e corrupção em textos antigos reflete as consequências catastróficas descritas no Livro dos Gigantes, que narra os feitos caóticos dos anjos caídos. Poderiam esses manuscritos antigos estar documentando os mesmos eventos apocalípticos de diferentes perspectivas? As conexões parecem aparentes, aguardando nossa exploração e tomada de conexão usando esses escritos antigos como nosso guia. Investigamos os intrigantes paralelos entre as narrativas religiosas e o reino da mitologia, embarcando em uma jornada através do mito entre culturas. Mitologias de diversas civilizações geralmente apresentam divindades e entidades com semelhanças com os seres híbridos que discutimos na mitologia egípcia antiga. O panteão inclui figuras como Anubis, caracterizado pela cabeça de um chacal, acima do corpo humano, simbolizando a fusão da força animal com a inteligência humana. Um conceito que ecoa nas descrições de estranhos cruzamentos no Livro dos Gigantes. A mitologia grega, por exemplo, é rica em criaturas híbridas e deuses, como o Minotauro, meio touro, meio humano, e o Centauro, meio humano, meio cavalo, que incorporam a fusão de espécies. Esses seres desempenharam papéis significativos nos mitos gregos, atuando como obstáculos ou guias para heróis. Da mesma maneira, a mitologia babilônica também apresenta criaturas híbridas, como o Lamassu,
um leão-touro alado com cabeça humana, e a criatura reptiliana Mushu, com características de águia, que lembram os híbridos e cruzamentos atribuídos aos anjos caídos. Além das semelhanças físicas, essas figuras lendárias eram reverenciadas como governantes divinos ou deuses que exerciam imensa influência sobre as sociedades antigas. De acordo com os escritos de Gigantes e Enoque, os anjos caídos buscavam domínio sobre a terra, similar a essas divindades míticas que tentavam se estabelecer como deuses. Isso levanta questões instigantes. Esses seres mitológicos, nascidos das estranhas uniões de anjos caídos, teriam sido mais do que meras fantasias? As civilizações antigas adoravam governantes moldados pelos anjos caídos, moldando o curso da história humana. Explorar essas conexões entre textos antigos e a mitologia global oferece insights profundos sobre nossa história e as origens dos governantes divinos que uma vez governaram a humanidade. Sejam egípcios, gregos ou babilônicos, esses deuses transcenderam a alegoria, reinando como monarcas celestiais, com imenso poder e significado. Os antigos egípcios viam os faraós como inimigos divinos, com uma ligação direta com os deuses, incorporando um vínculo sagrado que moldou sua autoridade. Na mitologia babilônica, os deuses governavam todos os assuntos terrestres, incluindo a justiça e os fenômenos naturais, semelhantes às aspirações dos anjos caídos descritos no livro dos Gigantes e Enoque. Os paralelos são muito marcantes para descartar. A busca dos anjos caídos pelo governo divino reflete as ambições dos personagens mitológicos que lutam pelo reconhecimento como deuses, sugerindo uma profunda interconexão entre as narrativas antigas e a busca humana por compreensão e poder. Essa nova perspectiva amplia nossa compreensão do passado. Mitos transmitidos através de gerações podem não ser apenas contos fantásticos, mas também chaves para desvendar os mistérios que cercam as civilizações antigas e as figuras divinas que uma vez as presidiram. Agora, vamos considerar a Torre de Babel, uma narrativa central no Gênesis, para obter uma visão mais aprofundada. Após o grande dilúvio, a humanidade, unificada por uma língua comum, reuniu-se em Sinar para construir uma torre que alcançasse os céus. Deus, percebendo esta unidade como uma ameaça, confundiu sua linguagem, espalhando-os pela terra e dando origem a diversas culturas e civilizações. A partir desta dispersão, surgiram civilizações significativas, como Egito, Babilônia, Grécia e China, todas unidas por sua adoração a deuses com atributos animalescos ou sobrenaturais. Poderiam as aspirações do anjo caído pelo governo divino ser o legado por trás dessas civilizações que surgiram da Torre de Babel? Por exemplo, os egípcios reverenciavam um panteão de deuses com cabeças de animais, como Anubis e Bastet, enquanto os fenícios adoravam Baal e Astarte. Os babilônios tinham suas próprias divindades, incluindo o Lamassu, e a mitologia grega apresentava criaturas híbridas como o Minotauro e o Centauro. Até mesmo as tradições chinesas falam de dragões e seres sobrenaturais, conectando os pontos entre os anjos caídos e os deuses lendários. A Torre de Babel revela uma narrativa cativante que transcende civilizações e culturas, sugerindo uma base compartilhada para esses mitos enraizados nas tentativas dos anjos caídos de criar seres à sua imagem para o governo divino sobre os humanos. Em resumo, aprofundar-se em textos antigos, mitos e registros históricos revela uma teia complexa de relacionamentos, indicando um tema comum, uma ligação entre os deuses adorados pelas civilizações antigas, os anjos caídos e as criaturas híbridas que eles geraram. De acordo com esta teoria, os deuses do Egito, Grécia, Babilônia e China provavelmente representam mais do que meras invenções da imaginação. Eles ecoam os remanescentes da busca dos anjos caídos pela supremacia divina. As semelhanças impressionantes entre as descrições dos anjos caídos e dos deuses lendários exigem consideração séria. Além disso, a dispersão de pessoas após a Torre de Babel provavelmente catalisou a disseminação desses mitos e ideologias em diversas sociedades, cada uma adaptando e evoluindo as narrativas dentro de seus contextos culturais únicos. Embora esta teoria seja intrigante e abra novos caminhos para a pesquisa, é essencial reconhecer que essas interpretações e conexões se baseiam em uma miríade de textos e mitos. Os mistérios do nosso passado antigo são intrincados e podem nunca ser totalmente desvendados. Mas ao nos aprofundarmos neles,
honramos a rica tapeçaria da história humana, criada ao longo de milênios. A busca pelo conhecimento é uma jornada contínua que oferece o potencial de descobrir verdades profundas e esclarecedoras sobre nossas origens e identidade. Obrigado por assistir e compartilhar seus pensamentos sobre esta conexão nos comentários abaixo. Para concluir, a questão de por que Deus não destrói Satanás e os anjos caídos nos leva às profundezas da investigação teológica através de nossa exploração de hoje. Tocamos nos conceitos de livre-arbítrio divino, justiça e a narrativa mais ampla da redenção tecida nas Escrituras. Convidamos você a se juntar a nós nesta exploração contínua das histórias bíblicas, inscrevendo-se em nosso canal, deixando um like, comentando com suas ideias e compartilhando este vídeo com sua igreja, comunidade, família e amigos. Seu apoio alimenta nossa missão de descobrir as verdades profundas embutidas nos textos sagrados e enriquecer nossa compreensão do plano divino de Deus. Obrigado por fazer parte desta jornada conosco. Até a próxima vez, que você possa encontrar inspiração e sabedoria nas histórias da Bíblia.